pessoal, Tem um tudo córtex bem? pré-frontal. Obrigado por estar participando. Já vamos começar a introduzir o negócio aqui, né, para Pois brincar? é, pois é. Não, eu tô fazendo essa brincadeira, gente, que o Dr. Guilherme sempre fala que a amígdala é a rainha, né? Porque é ela que recebe as informações aí do meio ambiente, é ela que reaciona. E aquela história, né? Bem a mulher mesmo, né? Que é a gente que reaciona e daí vem todo mundo atrás, né? E é o que acontece no nosso cérebro também, né? Exatamente. É a mulher que dá o colorido da vida, né? É a mulher que. E outra, é a mulher que ela tem a perspicácia, né? De ver o que está acontecendo no entorno, analisar. E a mulher, melhor do que ninguém, ela é a comandante, ela sabe dar ordem, né? Então ela chega e fala, ó, você faz isso, você faz aquilo, né? Então por isso que a rainha, ela é a amígdala, ela tá ali no centro, né? Da emocionalidade, né? Como diz meu marido, né? Mulher feliz, vida feliz, né? Então é isso, amígdala feliz, todo o resto Exatamente, funciona. exatamente. Ai, gente, a gente está brincando aqui um pouquinho, mas a ideia desse curso que a gente está elaborando, né, montou e vai lançar hoje, é trazer tudo isso com leveza mesmo, de uma forma bem tranquila, mostrar que esse não é um tema impossível, que dá para a gente estudar, é claro, né, Guilherme? Tem que estudar, né? A gente não é uma coisa que você vai absorver na primeira aula, às vezes a gente assiste e fala, meu Deus, não, o que é isso, né? Aí assiste de novo, e aí você vai fazendo todas essas conexões, né? E percebendo que é um assunto que é incrível e que faz todo sentido na vida da aromaterapia, né? De um aromaterapeuta. Não, Então, total, né? E eu acho assim, né? A gente tem a questão do pessoal que trabalha com a psicoaromaterapia mais de um lado não tão químico, farmacológico, mas foi o que você falou. Quando a gente começa a entender o funcionamento do sistema nervoso central, a gente começa a entender até algumas demandas que os nossos pacientes ou interagentes, né, estão trazendo para a gente e as coisas começam a ficar um pouco mais claras, né? Então, é uma coisa que eu acho super importante, né? Antes de entender como é que o óleo essencial atua, enfim, é entender como é que o sistema nervoso está funcionando, né? E é fácil, foi o que você falou, não é fácil, mas a gente tenta brincar na aula para trazer uma coisa leve, né? Então, é justamente isso que a gente falou, né? Eu fico nessa brincadeira, porque a rainha, porque o rei, a dona Amígdala é a dona Flor e os seus dois maridos, né? Porque daí a amígdala está junto com o hipocampo e com o córtex pré-frontal e não existe conflito de interesse, não existe julgamento. Aqui o córtex pré-frontal e o hipocampo, eles estão iguais ali, né? Cuidando da amígdala, a amígdala cuidando deles, né? E aí vai, então a gente vai fazendo, né, essas analogias, né, a gente vai trazendo aí dentro de um linguajar que acaba ficando fácil, né? É claro que daí a gente, depois que a gente faz, né, essas brincadeirinhas, a gente traz o linguajar correto, né? Mas a gente faz esses linkzinhos, né, essas associações assim, para ficar mais fácil, né, a compreensão, né? É a questão do descomplicar, né? Então é uma coisa muito importante é vocês não terem medo, que pode ter certeza, eu e a Karina, a gente está pensando com todo carinho aí na melhor forma para descomplicar, né, esse assunto que ele é meio peludinho mesmo, mas a gente vai conseguir descomplicar para vocês. mas ele é incrível, eu posso dizer por mim, assim, né? Eu sempre trabalhei com psicoaromaterapia, sempre quis entender o porquê das coisas, né? Tinha algumas coisas que a gente já sabia, outras nem tanto, e depois da aula que eu tive com o Dr. Guilherme, eu falei, nossa, peraí, agora tá fazendo todo sentido. E assim, uma coisa que a gente tem que trazer para vocês é que é um mundo que está em descoberta, né, Guilherme? Diariamente sai uma publicação nova, a gente percebe alguma coisa. Esses dias em mentoria a gente conversando sobre o sândalo, né? Aí eu falei uma coisa do sândalo, ele falou, cara, não vejo isso na psicofarmacologia. Aí depois continua a aula, continuamos debatendo, não sei o quê. Nossa, olha, sabe que pode fazer sentido tal coisa? Por quê? Porque é criar essa conexão de conhecimento. Que eu acho que é essa rede, né, de conhecimento que a gente precisa na aromaterapia, porque a gente não tem uma base, né? Como a gente tem de um fármaco, e aí aquilo ali funciona de tal jeito, metabolismo de tal jeito, absorção, distribuição, tudo certinho.
A gente tem para um componente, dois componentes, muitas vezes nem está no organismo humano, né? A gente não sabe como que aquilo funciona no meio de toda a sinergia daquele óleo essencial, e falando de um óleo só. Então, quando a gente começa a construir esse raciocínio, eu me lembro quando eu comecei a estudar isso, e eu perguntei para o Dr. Guilherme, bom, mas você está fazendo link, você está fazendo link de pensamento, né? Você está fazendo conexão. Você leu que tal coisa tá ali, que pegou no fígado, que se ligou no fígado e você já fez esse link. Sim, Karina, eu estou fazendo esse link por quê? Porque esses receptores estão no corpo inteiro. Então tem eles lá no cérebro também, então a gente consegue inferir tais coisas. E aí eu comecei a também aprender a fazer esses links, sempre gostei, né? Então para mim foi fácil, mas é isso que deu muita vontade de trazer para vocês, né? E eu trouxe para as minhas alunas, quando eu estava dando mentoria, elas ficaram encantadas. E aí eu falei, gente, você tem que fazer o curso do Dr. Guilherme. Gente, esse cara mudou minha vida, tipo, a minha visão e tudo. E aí veio um sonho, né, de trazer ele aqui para fazer isso comigo, e trazendo um pouco do olhar na infância, né, Guilherme? Que é uma fase crucial, né, para a gente chegar a ser um adulto equilibrado, né? Não, exatamente, né? Assim, a gente fala que a criança e o adolescente, o sistema nervoso central ainda está em formação, né? Essa região aqui, o córtex pré-frontal, que é uma região super importante, ele é o rei. A amígdala é a rainha e o córtex pré-frontal é o rei. Então, imagina só, né? Esse rei, que é o córtex pré-frontal, ele termina de maturar no indivíduo adulto jovem. Isso significa que uma criança e um adolescente não é um mini adulto. Né? Então, muitas das demandas, muitos dos comportamentos da criança e do adolescente são super justificáveis justamente por um córtex pré-frontal que ainda está maturando, né? Ela ainda está criando o seu background, né? O seu alicerce, a sua para poder exercer a sua flexibilidade, né, cognitiva e emocional. Então, é muito importante a gente entender isso e até entender o papel da aromaterapia nesse contexto, né, porque como a aromaterapia cresceu muito, e isso é muito bacana, tudo que cresce demais também tem um efeito colateral que seria a banalização, né? Então, essa questão da exposição sem a demanda de expor, né? A gente tem que pensar que a gente está expondo a criança a um químico, porque o óleo essencial, embora ele venha de uma planta, né? Ele é um produto proveniente de uma planta, tem componente químico ali, né? E esses componentes químicos, eles chegam no sistema nervoso central. Então, a gente tem que entender muito bem como que se dá essa relação, né? E a relação custo-benefício. Será que nessa criança a aromaterapia é de fato adequada? Será que esse comportamento não é um comportamento que é esperado para essa idade? Né? E muitas vezes é o que a Karina fala, né? A criança, justamente por ela estar nesse período, né, dela criar o seu alicerce, né, as suas estratégias de coping, né, ela se baseia muito nos pais, né? Então é aquele negócio do aprendizado em espelho, né, etc. E muitas vezes a gente não vai nem abordar a criança, a gente vai abordar são os pais, né? Então é importante, sabe, a gente entender o funcionamento do sistema nervoso central da criança, até porque isso explica um pouco as reações diferentes que elas têm a alguns óleos essenciais, né? Porque uma coisa é a gente aumentar, por exemplo, eu brinco, vou dar só o exemplo da dopamina, né, Karina? A dopamina, a gente tem a dopamina emoção e a gente tem a dopamina razão, né? Quando a gente pega um adulto, né, e um adulto que está bem, né, que não está aí com algum problema emocional, se a gente entra com um óleo essencial que, por exemplo, potencializa ou aumenta os níveis de dopamina, você pode até verificar um efeito interessante da dopamina razão. Então a pessoa fica mais centrada, né? A pessoa, né, ela começa a ter mais foco nas coisas, né? Começa a controlar melhor o impulso. Agora, quando você pega uma criança, por exemplo, a dopamina da criança que está exacerbada é a dopamina emoção. Né? Então, de repente, um óleo essencial muito dopaminérgico numa criança, ao invés de centrar, como pode acontecer no humano, ao contrário, pode deixar essa criança num estado emocional muito exacerbado. E pode fazer com que essa criança entre, por exemplo, num comportamento de tipo querer demais da conta algo, ou temer demais da conta algo. Né? Então,
com esse curso vocês vão entender por que que isso acontece, né? Exatamente. E o ideal, né, Guilherme, que a gente fala que a gente não tem que precisar do óleo essencial para viver, né? O ideal é que a gente crie estratégias emocionais, cognitivo-emocionais, para que a gente lide com as adversidades do ambiente. É claro que tem situações que são mais complicadas, existem disfunções, né? E que isso não vai voltar, não é só uma questão de criar uma estratégia cognitiva. Mas mesmo em situações difíceis, como o síndrome de Down, que eu tenho experiência aqui em casa, TDAH, autismo, a gente sabe, por exemplo, que a estimulação precoce ajuda demais, né, a esse cérebro fazer conexões e começar a melhorar esse cognitivo emocional. Então, assim, não adianta eu querer dar o óleo essencial se eu não for fazer as terapias, né? Não adianta eu querer trabalhar com uma parte sensorial se a criança não trabalhar o sensorial de pegar, do olfato, do olhar, né? Ah, a criança não come. Gente, tem tantas coisas envolvidas ali no comer, né? Tem o cheiro, tem o olhar, tem o toque, tem a textura, tem a boca. Então, assim, tem o sabor. E a gente precisa ir dando condições para essas crianças criarem estratégias, mesmo aquelas que possuem algumas limitações maiores. E para as crianças neurotípicas, fica mais fácil ainda, né? A gente criar isso. Então, quando a gente toma uma medicação, por exemplo, para ansiedade, né, nós adultos, para uma depressão, a gente não precisa, né, na maioria dos casos, tomar essa medicação para a vida toda. Você vai tomar essa medicação, você vai regularizar a tua neuroquímica e aí você vai conseguir reacionar melhor e criar estratégias. E aí teu médico, psiquiatra, provavelmente vai desmamar essa medicação e você vai seguir a tua vida, né? E o que a gente está vendo agora, com esse uso exagerado dos óleos essenciais, é que para qualquer coisa cria-se uma alternativa, uma muleta para a criança, né? Então, meu filho tá fazendo birra aos 2 anos. Tá, né? Porque com 2 anos ele vai fazer birra. Ele tá começando a ouvir o não. Ele tá começando a entender, ele vai precisar entender que aquele não é necessário para criar todo o processo de resiliência. Porque se eu só der uma medicação ou um óleo essencial agora para acalmar ele, que estratégia cognitiva e emocional ele vai criar para quando ele for um adulto e ouvir um não? Para quando ele for um adulto e for demitido, né? Por exemplo, que ele vai ter que lidar com aquilo sem pensar que ele é a pior pessoa do universo, né? Ele vai ter que entender que as coisas acontecem na vida. Então, essa é uma ideia também importante do curso, que vem em que momento você precisa utilizar, né? Qual que é o custo-benefício disso na criança. Então, estamos num momento específico, perdeu alguém, né? Tá com medo, aconteceu alguma coisa. Poxa, vamos dar um conforto, né? Mas não usar óleo para tudo. Né? Exato. Aprender. Sim, exatamente. E aí, assim, uma coisa que eu gosto sempre de falar é que o óleo essencial, ou o químico, né, ou a molécula, ela não faz nada que não exista no organismo. Ela somente potencializa ou inibe mecanismos endógenos que nós temos, né? E por que isso é importante a gente entender? Porque o desenvolvimento, o bom desenvolvimento do sistema nervoso, ele depende do aprendizado. Né? Então, as conexões, a neuroplasticidade, ela se faz com o aprendizado. E não é só o aprendizado de escola, é o aprendizado justamente que a Karina falou. Os cheiros, os sabores, as texturas, enfim. E quando a criança está nesse processo de estimulação, ela está, na verdade, fazendo um processo neuroquímico no cérebro. Ela está liberando neurotransmissores, e essa liberação de neurotransmissores faz com que se sintetize como se fosse vitaminas no cérebro, que a gente chama fatores neurotróficos, que vão fazer com que os neurônios se desenvolvam estruturalmente falando. Né? E aí o que acontece? Crianças que têm uma demanda, né, de precisar, vamos dizer assim, de um apoio, né, com a aromaterapia ela acaba entrando, se a gente saber usar bem a aromaterapia, ela acaba entrando o quê? Justamente potencializando essa ação. Né? Então não é só pegar, meter óleo essencial ali, né, no ambiente e acabou. É todo um contexto da história. Então, se a molécula do óleo essencial vai potencializar a ação de um determinado neurotransmissor, e se o aprendizado influencia neste neurotransmissor, então a gente tem duas abordagens que se juntam para induzir um mecanismo de plasticidade. E essa plasticidade é importante por quê? Porque é justamente a partir dela que a criança cria
a tão sonhada flexibilidade cognitiva emocional, que é a resiliência, E tem né? uma janela, Então, né, Guilherme, de aprendizagem, né? Tem momentos aí da vida que a gente pode e, melhorar isso, né? Eu me lembro quando a Júlia nasceu e eu fui no médico especialista em síndrome de Down, né? E na época eu tava tão. Aí ele falou assim pra mim: bom, como é que é o cérebro da tua filha, né? Então pensa que a gente tem árvores com copas das pessoas neurotípicas, as copas são grandes e as árvores se conectam, né? Se entrelaçam e as copas se comunicam. E no caso da síndrome de Down, essas copas estão distantes. Então, o que você precisa fazer? Que é até essa parte de neuroplasticidade também, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma estimulação precoce para que isso funcione, para todo esse maquinário funcione, para que essas copas comecem a crescer um pouquinho, que seria, né, toda essa estrutura do neurônio, e comecem a conseguir fazer as conexões para melhorar a parte cognitiva, né? Então, assim, não é só uma questão de usar uma medicação ou um óleo essencial. Esse estímulo, né, do ambiente, que também não pode ser exagerado, porque senão a criança também não dá conta. A gente precisa lembrar que é uma criança e que ela precisa de ócio até para poder fazer todas, né, Guilherme, o aprendizado. Você vai ser, estuda pra caramba, depois aquilo precisa entrar na tua cabeça, né? Não adianta também estimular o dia inteiro. Mas, né, tem que ter um meio termo e se preocupar em dar essas condições para a criança antes de buscar uma alternativa mais fácil, né? Que seria a aromaterapia ou uma medicação. Porque é difícil levar na terapia, é difícil estimular em casa. Eu falo porque eu vivi isso e vivo isso, né? E tem hora que eu não quero, eu falo, nossa, não podia fazer assim, né? Mas o fato da gente fazer isso, hoje eu vejo os resultados da minha filha, ela tem um cognitivo excelente. E veio de toda essa busca, né? Hoje, Karina, você usa óleo essencial com a Júlia para a parte neurológica? Gente, eu não uso. Eu não uso mesmo. Tem vezes que eu penso, putz, eu podia botar aquele óleo ali. Mas eu penso, cara, ela tá indo tão bem. Pra que eu vou fazer isso? Ela já tomou tanta medicação, já ficou internada, já entubou, já foi tanta coisa. Ela já tem um fígado que, meu, já sofreu pra caramba nessa idade. Pra que eu vou botar mais coisa? Então, não, eu venho com todas as alternativas que eu tenho ambiental, né? Alimentação, a questão do sono, tudo que eu posso fazer de estimulação, e o óleo essencial eu uso quando necessário, né? Para questão exato, na inflamatória, questão de mais imunidade. na questão de demanda emocional, né? Então, por exemplo, Uhum, a gente pode usar para N coisas, né? A gente sim. pode fazer até como uma estratégia cognitiva, mas a gente também pode pegar e fazer numa demanda emocional, porque assim, o cognitivo e o emocional eu vejo assim, né? E sempre quando eu dou aula eu falo, né? E o pessoal acaba, né, acreditando, né, no que eu falo. Não tem como você dissociar o cognitivo do emocional. Isso é fato. É, então, muitas vezes, o que acontece? A criança ela está bem cognitivamente falando, mas por justamente ser uma criança e um adolescente e que fisiologicamente já é normal, o emocional está mais aflorado, às vezes, em determinada situação específica, o emocional aflora demais e isso acaba comprometendo um pouco o cognitivo. Então, Uhum. o foco não vai ser mexer no cognitivo. O foco vai ser, olha, nesse momento aqui, então vamos trabalhar, vamos tranquilizar um pouco aqui essa parte emocional. Mas isso significa que a criança, ela tem, por exemplo, que ficar com aromaterapia o tempo inteiro. Às vezes é uma demanda transitória. Então, sei lá, está com um desafio na escola, mudou de sala, né? Então, é um período de adaptação, né, no qual ela está sendo desafiada e que daí a questão emocional dela foi um pouquinho mais elevada. Aí vamos trabalhar um pouquinho emocional ali. Então, esquece o cognitivo, trabalha o emocional, porque se trabalhar o emocional, o cognitivo vai se encaixar, porque o cognitivo dela já está, né, trabalhado. Agora, existem outras condições que de repente a criança precisa do cognitivo, né? Então daí que entra aquela coisa que a gente fala, né? De ser algo muito individualizado, né? E uma coisa que não é constante, é uma coisa que é momentos, né? Principalmente quando a gente fala aí dessas demandas emocionais, né? E tira a muleta, né, Guilherme? A gente está olhando para aquilo, a necessidade, né, daquele momento. Teve um período que eu usei com a Júlia e não foi pensando na psicofarmacologia na época, eu usei bergamota. E foi para ela se empoderar mesmo, quando ela foi para o primeiro ano, que ela precisava entender que ela podia estar ali, que os amigos já escreviam melhor que ela, né? Que ela estava. Então, não, eu queria que ela se sentisse bem. Hoje ela é uma criança com uma autoestima altíssima, sabe? Eu falo, pô, que legal, né? Esses dias eu perguntei para ela assim, filha, você sabe o que é síndrome de Down? Eu achei incrível, porque ela é muito centrada, assim, ela sabe tudo o que está acontecendo ao redor dela.
Não, mamãe, não sei. Legal. Tipo, cara, ela não precisa saber, pra ela tá tudo bem, né? Filha, por que você só escreve em letra bastão? Ah, mamãe, porque a cursiva pra mim é meio difícil. Eu escrevo bem na bastão, tá tudo bem. Então, sabe, é um trabalho todo que vem, né, de base, e para ela tá tudo bem, ela podia estar pensando que ela era péssima, né, e não vem. Então, é todo um contexto, né, e aí vem o momento do atendimento, quando a gente está atendendo essas famílias, né, e outras famílias também, de mostrar para as mães, né, também, e de ajudar essas mães, né, Guilherme? Muitas vezes acolher essas mães, elas estão ali com uma demanda altíssima. Você não vai falar para ela que, olha, você está viajando, entendeu? Tipo, meu, teu filho tá ótimo, quem tá louco é você não vai falar isso. Então, muitas vezes a gente cuida mais da mãe, né, para que ela possa ver também todas essas possibilidades no filho, né? Porque o desenvolvimento da criança vem com a base, né? A base tem que estar boa. Não, e outra, é super compreensível, né, a questão da ansiedade dos pais, né, porque o pai entra em coisas aí que a gente pode ficar horas discutindo, né, mas só que entra muito uma questão de ter uma ansiedade muito grande por conta da proteção, né, por se sentir meio, putz, mas ela não tem culpa, né? Mas tudo bem, mas você também não tem culpa, e na verdade não tem que culpar ninguém, porque não é questão de culpa, não é o caso disso, né? E a questão é que não tem que ficar tão ansioso assim, às vezes a gente vê muito que acaba gerando até um sufocamento, né? E isso acaba deixando a criança emocionalmente falando, muito reativada, né? E Já aí se isso diz. acaba afetando o cognitivo, né? Então, e E aí são a muitas gente tem que coisas, acabar né? trabalhando a mãe, né? Os pais, enfim. Exatamente. São muitas coisas. Então, assim, gente, até a gente falou que a gente não ia se estender muito, né, Guilherme? Não ia dar aula, não ia fazer nada, a gente consegue. A gente começa a viajar aqui, porque a gente gosta, né? Tem paixão aqui pelo aquilo que a gente está falando. Mas a ideia do curso é trazer esse olhar, né? Entender a base que o Guilherme vai trazer para a gente de toda essa parte aí neurológica, neuroquímica, essa conversa entre os neurônios, quais são essas palavrinhas que são os neurotransmissores, que eu fico brincando, vou colocando o nome fácil aqui no negócio para descomplicar. E a gente quer trazer isso para vocês entenderem como é que funciona, né, essa parte. E eu quero trazer para vocês um pouco do olhar no desenvolvimento e do olhar que eu tenho dos meus atendimentos e das demandas que aparecem, né? E coisas que a gente percebe que talvez não precisasse entrar com óleo essencial, numa potência com aquela criança, às vezes uma concentração muito alta, às vezes muitas coisas juntas, né, Guilherme? Que bagunça, porque aí você tem estímulo demais para a criança, no adulto, aquilo é possível, né? Até esses dias na mentoria também rolou isso, né? Aí vamos colocar isso, aquilo. Peraí, gente, é um adolescente. Ah, é um adolescente, então vamos mudar. Então, essa visão, né, que a gente quer trazer também, que você tem várias N possibilidades, né? A gente quer construir esse raciocínio com vocês. Depois de N possibilidades, como é que você vai escolher aquele óleo essencial, né? E aí entra o meu toque no final com a psicoaroma, que deixa o Guilherme louco, que eu venho, não, mas isso aqui faz todo sentido na psicoaroma também, né? Até porque, gente, eu acho que é muito importante, vou aproveitar para falar isso aqui agora, quando a gente compreende a dinâmica da planta e como é que ela produz esses metabólitos secundários, né, Guilherme? Tudo que ela teve que viver naquelas adversidades, não dá para a gente separar a química da energia. Tá tudo ali. A gente vai ver o que a gente vai utilizar potencializado, a depender da concentração que a gente está utilizando, da forma como a gente vai utilizar. Mas essa mágica Porque bem toda, no né? fim Como foi é com que. o sofrimento da planta que Exato. gerou o volatiloma, ou seja, que gerou a questão química, né? Então, o químico que está ali, ele veio, entre aspas, do sofrimento, né? Ele veio do estresse Exato. que a planta teve, né? Exatamente. E aí, assim, aquilo se converte, né? Quando a gente extrai um óleo essencial e aquela química representou algo para ela. Então, por exemplo, o eucalipto que produz ali o cineol nas folhas, né? E aquilo gela, né? Deixa o ambiente mais gelado, se ele está no calor. Então, tem um motivo. E aí ele se liga aonde, né? Nos nossos receptores de frio também, né? E gela. Então, você vê que quando a gente começa a entender um pouquinho mais, a gente não tem isso para todos os componentes, é uma coisa que está, né, sendo pesquisada cada dia mais. Mas dentro daqueles que a gente conhece, a gente começa a perceber que faz sentido tudo junto,
né? E o local onde aquela planta esteve, e foi engraçado até, eu vi agora a gente falando da conversa com o Guilherme no PAB, né? A minha parte do PAB foi isso, né? Eu fui falar sobre um óleo essencial sem saber que óleo era, né? E realmente eu não tinha descoberto que óleo era. E aí, quando elas me mostraram a planta, né, eu trouxe a ideia da psicoaroma da planta pelo local que ela estava. E aquilo fazia total sentido com os componentes químicos que ela tinha ali também, e com a parte emocional, né, e vibracional que ela traria. Então, todo mundo fala que eu sou louca de tentar juntar todas essas visões, mas eu percebo cada vez mais que isso faz sentido. Estou fazendo o Guilherme também cada vez mais, ele já está curtindo o psicoaroma agora, não é só psicofarmacologia. E aí a gente quer trazer isso e é uma construção de raciocínio. Não tem uma verdade absoluta, né? É uma construção de raciocínio. Tem hora que a gente vai falar, meu, isso aqui faz sentido, tem hora que a gente fala, não, ixi, isso aqui não tem nada a ver. Né? E é assim que a gente está caminhando. Mas você sabe que é assim, né, Karina? O conhecimento ele vem justamente disso, né? De relações. É claro que a gente tem que ter um conhecimento de base para ficar fazendo as relações, né? Porque se você não tem conhecimento de base, você faz relações que não têm sentido. Agora, a partir do momento que você tem um determinado conhecimento, né? É, se você não fizer essas relações, você não cresce. É como se fosse assim, né? Eu brinco e falo, ó, eu tenho o morango, eu sei o gosto do morango, eu sei o gosto da maçã, eu sei o gosto do mamão, eu sei o gosto do abacaxi, né? E eu sei o gosto da laranja. Bom, eu tenho tudo isso em casa. Poxa, então eu quero juntar tudo e quero fazer uma salada de fruta. Vai ficar bom? Vai. Por quê? Porque esse orna com esse orna com esse orna com esse. Mas só que eu tinha o conhecimento de cada um, né? Então, o conhecimento ele vem disso, né? A gente tem que fazer essas relações, né? E aí muita gente fala, mas a gente fazer relação? Tá, mas aí entra a questão até da autoestima, tá? Por que você que tem conhecimento não pode fazer uma relação? Por que a relação tem que ser, por exemplo, somente com o, sei lá, o Penuel? Por que só ele que pode fazer a relação? Por Não, que a ele não gente era um não pode pesquisador fazer? como a gente, né? Você não faz Né? pesquisa, ele faz Por que direito. só o Tisserand pode fazer uma relação? É, A gente não pode pegar e também ficar nessa, sabe? Ai, não, só ele pode fazer. Não, eu tenho conhecimento também, né? Eu tenho vivência sobre isso. Então, por que eu não posso fazer? Então, eu acho que a gente tem que fazer por aí mesmo, né? Tem que ir bem por aí. exatamente. E a gente quer trazer um pouquinho dessa linha nossa de raciocínio para vocês. E voltando a dizer que não é uma verdade absoluta, tem coisa que a gente não consegue comprovar, às vezes fala assim, nossa, mas será que é assim mesmo que funciona? Aí você vai lá e vê a reação, né? Que é uma prática muito grande do Guilherme, né? Eu vou usar tal coisa, ele sabe exatamente como que funciona quando a pessoa está com a dopamina alta, por exemplo, com a dopamina baixa, em tal lugar do cérebro. Aí ele vê aquela pessoa e ele já fala, nossa, acho que aquela pessoa tá com tal desregulação ali, né? Porque é a prática dele diária. E aí ele vai lá e usa um óleo essencial que, em tese, né, pelos estudos que a gente já viu, modulam aquela situação. E ele vê a mudança comportamental. Então, o que ele está trazendo? Esse conhecimento clínico, né? Baseado, claro, em estudos que já foram feitos, em ratos, e essa parte de estudo neurológico é muito complicado para a gente fazer em humanos. A gente não tem, né, Guilherme, uma estrutura assim, né? Você não Não, não vai tem. coletar dos cérebros, não vai, entendeu? Você vai pegar e meter uma injeção aqui e vai ficar fazendo microdiálise para ficar medindo o neurotransmissor no cérebro do humano? Não Exatamente. É um dá. estudo observacional até, né, do comportamento e tal. Então, dentro de tudo isso, o Guilherme vem trazendo todo esse conhecimento para a gente. E quanto mais a gente estuda isso, eu penso que mais a gente vai poder agregar, se unir nesses grupos de estudo, cada um vai trazendo uma visão, pô, mas comigo aconteceu assim. E aí a gente vai conseguir agregar e crescer na aromaterapia, fazer essa visão psicofarmacológica, né, dos óleos essenciais, crescer. Então eu tenho certeza que na hora que vocês entrarem ali, vocês vão se encantar como eu me encantei quando eu assisti a aula do Guilherme. E aí quis entrar nesse mundo. E eu não estou largando a psicoaromaterapia. Eu não largo de jeito nenhum, o Guilherme sabe disso. É uma coisa que eu amo de paixão. E eu tento cada vez mais fazer essa associação. E estou tendo essa ajuda dele. Esse mês a gente teve uma mentoria incrível com ele. Que foi assim, só discussão. E foi muito legal. Tanto que a gente aprendeu uns com os outros. Foi assim, muito bacana.
E a ideia nossa é essa, gente. Então, não sei se vocês têm alguma dúvida com relação ao curso. Guilherme quer trazer mais alguma coisa. Não, é bem isso mesmo que você falou. Eu acho que uma pessoa perguntou se o curso começa amanhã. Fala um pouco sobre as datas aí, como que vai ser o esquema, Karina, que vai Ah, ter tá. aulas pré-gravadas já. Explica como é que vai ser. Tá bom. Então, na verdade, as inscrições, né, começam agora. A gente vai liberar o link após a live. Quem estava no grupo já recebeu o link agora, logo que eu entrei na live. As aulas vão ser, a gente vai ter uma parte inicial gravada. Essa parte é uma parte introdutória que a gente imaginou para descomplicar fazer aulas pequenas, trazendo cada um desses conteúdos. Então, um pouquinho da psicofarmacologia, um pouquinho da psicoaromaterapia, aí uma aula específica sobre neurotransmissão, assim, sinapse, né, química, aí uma aula sobre acetilcolina, uma aula sobre serotonina. Por que a gente dividiu assim, né? Porque, Guilherme, não entendi a dopamina, eu falo sempre dela, porque para mim ela é mais difícil de entender, né? Porque ela bagunça o negócio ali, não é tão simples assim. Aí vai, nossa, não entendi dopamina, serotonina, acetilcolina, eu já entendi. Aí vai lá e volta na aula de dopamina, uma aula curta que vai ter total condição de você assistir, fazer aquele registro, né? Que é um negócio enorme. Você vai registrar ali aquilo que é importante, que o Guilherme já mastigou por muitos anos de estudo para trazer aquela informação ali. Depois a E gente o vai ter. legal dessa questão, né, desse formato aí, de trazer aulas curtinhas, é que não pesa muito. Então, o que, que acontece? De repente, você está lá no celular, que não sei o que lá, deu uma pausa no trabalho, ou sei lá, você já vai pegar, deixa eu dar uma olhada ali na dopamina, vai. Você vai, já pega a dopamina ali, já vê a aulazinha de dopamina rapidinho, poxa, que legal, que não sei o que lá. Ao invés de pegar, tem que ficar assistindo aquela aula de 2 horas, que não sei o que lá, que é pesada, e aí depois você não sabe onde parou, que não sei o que lá, né? Exatamente. Aí também, atendi um paciente que, nossa, tá parecendo que tem alguma desregulação de serotonina. Cara, abre lá a aula de serotonina, você já vai ver o que a gente vai trazer ali. Então, a gente teve essa ideia, né, de fazer essas aulas curtas. Vai ter uma aula também sobre a parte do olhar da infância mesmo, né, do desenvolvimento. E aí a gente planejou. Então, a gente vai ter toda essa parte, né, inicial de base, a base mesmo para quando chegar na aula ao vivo, a gente vai ter uma aula ao vivo, que a gente chamou de imersão, daí já é uma aula mais longa, de 4 horas, onde a gente vai trazer a aplicabilidade também de tudo isso daí. Então, assim, o Guilherme vai trazer toda essa parte de neuroanatomia funcional, né? Se cai direto na neuroanatomia funcional, falando todas essas relações, amígdala, córtex, hipocampo, o sistema límbico, mais os neurotransmissores, tudo junto, fala, meu Deus, você não guarda. Mas você vai chegar lá já sabendo quem são os neurotransmissores, qual é a ação deles. Então, a hora que começar a botar isso, né, construir isso dentro da neuroanatomia funcional, já fica muito mais fácil de vocês entenderem durante essa aula ao vivo. Depois a E gente. como o próprio nome diz, tá, gente? Neuroanatomia funcional. Isso significa o quê? Que não é aquela neuroanatomia chata, entendeu? É uma neuroanatomia aplicada. Então a gente vai falar das estruturas, mas só que a gente vai colocar, ó, isso está relacionado com isso, fazendo aquelas analogias, ó, da rainha, do rei, né? Que é a Dona Flor e os seus 2 maridos, etc, 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 tá? Exato. E aí a gente quer trazer a aplicabilidade disso em algumas situações da infância, né? Então vamos trazer alguns estudos de caso, onde a gente vai meio que montar ali com vocês, né? Olha, essa criança tem ansiedade, tá com problema de sono, tá com isso aqui. Então vamos separar quais são as demandas dela, né? Então, o que a gente está vendo aqui que está desregulado? Beleza, está desregulado isso. Quais são as moléculas que a gente aprendeu que podem modular isso daqui, né? E aí a gente vai fazer essa conexão com vocês para a escolha do óleo essencial, naquele caso, com a visão da psicofarmacologia. E sempre com a minha pitadinha no final, porque eu não consigo escolher, eu olho tudo da psicofarmacologia, aí eu tenho várias opções. Então, eu preciso de linalol. Cara, eu tenho vários óleos com linalol. Aí eu vou pensar, bom, que óleo com linalol na psicofarmacologia vai fazer sentido para mim, mas que tem uma concentração de linalol interessante, né? Aí eu escolho o óleo. Então, eu poderia escolher o rude, eu poderia escolher a lavanda, eu poderia escolher a camomila, enfim. Aí, a lípia, aí eu vou pensar nessa parte da psicoaroma para fazer essa escolha. Né? Por que eu não escolhi? Pessoal, deixa. Olha, vocês escutaram o que ela falou? Eu preciso reforçar isso, porque isso é muito importante, isso é muito legal. Olha só, a gente vai pegar e vai trazer, olha,
nesse caso, vamos modular neuroquimicamente falando aí, ele está precisando de um linalol e de um pineno, por exemplo. A gente tem trocentos mil óleos essenciais que tem linalol e a gente tem trocentos mil óleos essenciais que tem pineno. Aí o que acontece? Eu trago, olha, o linalol e o pineno. Aí o que ela vai fazer? Na visão da psicoaroma, olha, nesse caso, pessoal, a fonte de linalol melhor é essa. A fonte melhor de pineno é essa. Vocês estão entendendo aonde que vai se dar a junção da coisa? Isso aí, ó, é inédito. Isso aí é inédito. Não, é incrível. Esse é o meu olhar, né? Quando eu me apaixonei pela psicofarmacologia e não consegui largar minha paixão pela psicoaroma. E vocês vão ver que faz sentido. Que vocês vão gostar muito disso, porque escolher com base nesse conhecimento da psicofarmacologia que o Guilherme traz te dá uma segurança maior daquilo que você está escolhendo, né? Não é uma coisa tão aleatória pela vibe da planta, pelo aquilo que a gente já sabe, né? A gente tem uma base química ali. E aí, partindo dessa base química, a gente vem com a vibe da planta porque ela existe, né? Mas aí quando a gente consegue juntar as duas coisas, o risco da gente errar, porque a gente erra, né, Guilherme? Às vezes na escolha você usa um óleo, putz, dá ruim pra caramba, a criança só fica, ou adulto, pilha na ansiedade, enfim, tá tudo errado. O risco da gente errar é menor. Exato. A gente conseguir fazer uma escolha mais assertiva. É isso que é uma coisa que eu sempre falo, né, pessoal? Veja bem, a pessoa não é obrigada a trabalhar na visão da química e da farmacologia. Mas o conhecimento da química e da farmacologia, ela, de certa forma, ela ajuda muito a prevenir possíveis reações adversas, vamos dizer assim, com óleo essencial. Porque, veja bem, a reação adversa ao óleo essencial, ela também pode dar por demandas energéticas, né? Que tem muita gente que fala, não, o campo energético não dá efeito adverso. Não tem nada a ver isso. Mas só que, assim, a partir do momento que você modula uma neuroquímica, a probabilidade de você poder fazer um efeito adverso é importante. Né? E aí tem vários exemplos que a gente fala, né, sobre isso. A questão do próprio cedro, né, Karina, que a gente sempre fala, né? O cedro, ele é o óleo da segurança. Então imagina, né, a pessoa está lá numa crise de pânico, não, vai lá e faz, né, a inalação com o cedro. Mas só que o cedro tem macaleno, que macaleno aumenta horrores, noradrenalina. Né? A noradrenalina é o neurotransmissor mais ansiogênico que a gente tem no sistema nervoso. Aí a pessoa já está com uma crise, quase entrando em pânico. Você vai aumentar a noradrenalina nessa pessoa? Mas então eu não vou seguir a psicoaromaterapia? Não é isso. Mas só que daí você fala, olha, então, vamos ver, eu acho melhor não usar por causa de macaleno, então eu vou usar um outro que a psicoaromaterapia indica. Né? Então, esse conhecimento da química e da farmacologia ajuda muito a gente minimizar esses possíveis errinhos aí que pode acontecer. Né? Exatamente. E às vezes assim, né? Eu sinto que o cedro, cara, eu quero o cedro. Porque às vezes acontece, né? Às vezes você atende a pessoa e fala, não, gente, é o cedro que eu quero. Aí você fala, vai dar ruim, né? Já aconteceu isso com a aluna minha. Fala, cara, eu quero tal coisa. Oh, isso aí vai dar ruim, mas tudo bem, vai, segue teu coração, né? E aí, às vezes dá certo, porque a gente também tem esses insights, né? Ou às vezes eu falo, não, eu vou usar o cedro, mas como tem o risco dele pilhar, que tal eu associar alguma coisa junto? Então eu vou associar aí um limoneno junto, pra dar uma quebrada. Então, esse olhar também, né? Não que você não possa utilizar, mas construir esse raciocínio com base nesse conhecimento, olhar para o que tem ali na planta. E às vezes a gente quer tanta coisa e a gente pega alguns óleos essenciais que já tem muita coisa. Né, que já é uma sinergia legal também, que você vai olhar ali e falar, nossa, mas ó, tem cineol, já tem o linalol, tem beta-cariofileno, vou potencializar algum desses que é pouquinho, né? Que eu preciso colocar um pouco a mais, mas de repente você vê que você não precisa fazer um negócio enorme com crianças, né? Eu sou muito chata com isso com crianças, porque a gente não sabe como tá aquela cabecinha. E quando a gente joga muito, né? O risco da criança dar uma pilhada mesmo, ou ficar agressivo, né? Muito irritadiço, porque tá com o cérebro hiperestimulado mesmo. E esse é o efeito colateral, né, Guilherme? Assim, indo pro lado da Sim. neurológica. Não, e aí às vezes você começa.
Sim, e às vezes você começa a ver algumas coisas que explica, alguns blends que a gente costuma fazer e que até explica de repente a agitação, né? Então, por exemplo, associar lavanda com camomila romana, nossa, é muito linalol, né? Associar lavanda a bergamota, é muito linalol, né? Mas por que lavanda e laranja fica melhor? Porque a laranja não tem linalol, né? Então a gente começa a entender certas coisas, sabe? Enfim, é isso, pessoal. Gente, é